continuidade ao estudo da carta aos Tessalonicenses, estudaremos hoje o capítulo 2, parte 3. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos. E faça um breve comentário, faça alguma pergunta, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo fala para os Tessalonicenses o que é viver no reino de Deus espiritual aqui na terra. Hoje nós vamos ver que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Tessalônica, aqueles irmãos que fazem agora parte da família de Deus, os convertidos, que aceitaram, colocaram a fé no Senhor Jesus Cristo, que a perseguição sempre fará parte na vida dos cristãos, que há mais de 2000 anos atrás, os cristãos passam por sofrimentos, muitos morreram por amor a Cristo, muitos foram presos, como também nos dias atuais continua tendo a perseguição, continua tendo as prisões e também continua tendo mortes de cristãos que não negam a fé no Senhor Jesus Cristo em muitos países. Não é divulgado na mídia, mas isso acontece. Então nós vamos ver aqui nessa parte 3 do capítulo 2, o que é ser um cristão, que ele tem que preservar, perseverar na palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar a vida de muitos pecadores. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Sofrestes de vossos próprios conterrâneos, e o mesmo que eles sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus Cristo e os seus profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles, afinal. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo, falando aqui para a igreja de Tessalônica, falando para a família de Deus, falando para os cristãos naquela região, que o apóstolo Paulo dá graças a Deus pelos tessalonicenses ouvirem a mensagem do Evangelho, crerem no Evangelho, nas boas novas, crerem nas Escrituras. E o apóstolo Paulo fala, olha, as Escrituras ela tem poder de libertação. Vocês, assim como os judeus, que o apóstolo Paulo era um judeu também, ele diz que muitos dos líderes religiosos judaicos perseguiram os primeiros cristãos. Eles negaram Jesus Cristo e, além de negarem Jesus Cristo, eles não permitiam, não queriam que o evangelho pudesse ser propagado aos gentios, ou seja, aos não-judeus, a nós. E o apóstolo Paulo fala, olha, a ira de Deus cai sobre essas pessoas. E o inimigo, ele sempre tenta impedir a ação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a criação do casal Adão e Eva, o homem desobedeceu a Deus através do engano, através da desobediência, através de ouvir Satanás, a serpente. E assim houve a separação do homem com Deus.
Deus não permitiu mais que o homem pudesse ter a comunhão, mas Deus, em sua misericórdia, ele usou os profetas para levar a mensagem aos judeus e ao mundo, até na chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus prometido que viria a esse mundo, e veio há 2000 anos atrás para trazer vida e vida em abundância. Jesus desceu do céu, poderia ter ficado lá, mas não, mas por amor a nós, ele foi aquele madeiro, morrer por nós, sem ter nenhum pecado, mas para que com a sua morte expiatória, ali ele vencesse Satanás, vencesse o mal, recebesse todos os nossos pecados naquela cruz, fosse sepultado, mas Deus, ao terceiro dia, ressuscitaria e hoje ele reina, hoje ele tem domínio sobre todas as coisas. E o Evangelho foi pregado. A mensagem do Evangelho, que tem poder, as Escrituras, elas chegaram desde Jerusalém até os confins da terra. O apóstolo Paulo fortalece os irmãos tessalonicenses, porque os irmãos tessalonicenses também eram perseguidos. Era na época do Império Romano. Então, a negação de César ou a negação de Jesus Cristo, você não tinha alguma dúvida. Ou você negava a César, ou negaria a Cristo, e você era um perdido. Mas os irmãos tessalonicenses, assim como os cristãos que receberam o Evangelho naquela época, eles preferiam a morte, preferiam ser presos, mas não abandonavam a fé no Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. E durante esses 2000 anos continua a mesma perseguição, nos últimos dias até pior, porque em alguns dos países, seja na África, na Ásia, a perseguição aos cristãos é muito grande. Aqui na América Central, tem as perseguições na Nicarágua, recentemente, o inimigo ele está solto. Satanás ele não quer que a mensagem do Evangelho seja pregada. E Jesus Cristo, que está conosco todos os dias, como ele prometeu, ele nos fortalece. E nós temos que crer, o cristão ele tem que colocar em prática a palavra de Deus, o Evangelho recebido por nós, a salvação, o Evangelho que diz que a palavra de Deus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Tem poder a palavra de Deus. Se você tem uma referência na sua vida das Escrituras, tudo que você for fazer for de acordo com a palavra colocada dentro das Escrituras, tenha certeza que você não terá consequências ruins, sim, mas as escolhas tuas serão baseadas na vontade de Deus. Hoje a gente fica triste com o que acontece no mundo, né? Existe agora uma verdade relativa. Ninguém quer saber da verdade absoluta, a verdade que está aqui na palavra de Deus. Não, cada um tem sua verdade. O inimigo ele é astuto. Ele tenta colocar alguma coisa na mente das pessoas aqui na Terra de uma alegria provisória, de uma alegria que leva ao engano, que você toma decisões que têm consequências enormes, tem consequências até de morte na sua vida, na vida de uma pessoa. Mas o cristão que permanece firme, o cristão que crê no Evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o cristão verdadeiro que não deixa se moldado por esse mundo, tenha certeza que ele será fortalecido, porque ele lendo a palavra de Deus, ele vai ter forças, ele vai estar capacitado, ele vai estar cheio do fruto do Espírito Santo para ele vencer essa batalha espiritual diariamente nas nossas vidas. Infelizmente, o mundo está numa situação de um caos, mas a família de Deus aqui na Terra existe os remanescentes. Sempre existiu os remanescentes durante todo esse período aqui na Terra. E nos dias atuais, a gente, o que a gente lê nas Escrituras, o fim está próximo. Ninguém sabe quando Jesus Cristo retornará,
mas pelo que vem acontecendo no mundo, é a apostasia, as pessoas estão colocando em primeiro lugar as coisas de homens, doutrinas de homens, filosofia de homens, esquecendo a Deus. Até igrejas estão colocando em primeiro lugar doutrinas de homens. Satanás ele está dentro das igrejas tentando enganar o seu povo. O apóstolo Pedro já falava isso, o apóstolo Paulo falou isso, então o próprio Jesus Cristo disse que dentro da igreja haverá a apostasia, haverá o falso profeta. E são pessoas que vão tentar enganar você, dizer que você pode fazer tudo, que por causa de um amor desse mundo, tudo é possível, tudo pode ser feito. Na verdade, o cristão verdadeiro, ele tem que procurar se basear na palavra de Deus, a Bíblia. Não deixe ser enganado pelo inimigo. O inimigo está usando mentes fracas. Esse mundo espiritual, vamos vencer essa batalha espiritual. Não vamos permitir que nós também sejamos enganados. Nós somos os remanescentes de Deus aqui na terra. E vamos propagar a mensagem do Evangelho, mesmo que por debaixo de perseguições, o Evangelho ele tem que ser pregado. A palavra ela tem que ser praticada. Vamos praticar o Evangelho independente da grande perseguição que a Igreja do Senhor Jesus Cristo vem sendo perseguida nos últimos tempos. E seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós cremos num Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, e que no último dia ele irá resgatar a sua igreja, e a ira de Deus que já está nesse mundo. Nações estão sendo punidas porque a ira de Deus está aqui, que Deus ele é justo, Deus é amor, mas também é um Deus que ele é justo. É o Deus que faz justiça. E aqueles que abandonam a Deus, aqueles que não colocam o temor ao Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que eles são tragados por Satanás e a ira de Deus vai estar junto de todos aqueles que praticam esse mal, que são afastados de Deus e não pertencem à família de Deus. Quem busca as coisas desse mundo, tenha certeza que a incredulidade estará com ele e ele estará procurando andar para o caminho da perdição, que é a porta larga. Busquemos a porta estreita, que é a que leva à salvação. E que Deus possa ter misericórdia do nosso país, que Deus possa ter misericórdia do mundo, para que Ele não faça a sua ira, que Ele não possa praticar a sua ira nesses últimos tempos. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa estar tendo misericórdia do teu povo aqui na terra, Pai, para que o Senhor não venha a consumir o teu povo, que o Senhor possa estar sempre colocando a justiça tua, Pai, e o Senhor diz que enquanto tiver um remanescente, o Senhor estará com eles. Cuida do teu povo aqui na terra, que as perseguições não possam afligir o teu povo, Pai, e que a verdade possa sempre prevalecer, que a verdade é a tua palavra, pois o Senhor é justo, é verdadeiro e é o Criador de todas as coisas. Nada se perde ao teu controle. Cuida do teu povo, cuida da tua nação, cuida desse mundo perverso, mas que sabemos que sempre vai ter aqueles que vão propagar o teu evangelho. Em nome de Jesus nós te pedimos, agradecemos. Amém.